Vamos supor que aconteça o que parece que vai acontecer, o Corinthians não seja rebaixado e que o time consiga um final de temporada melhor. Acho que você leu meu pensamento, hein? Vai lá. Eu sei, já estou É isso, você leu meu pensamento. É óbvio que isso tem a ver muito com a janela de transferências, com o elenco de boa qualidade que foi montado pela diretoria depois da janela de transferências, com os reforços, com a força da torcida em Itaquera, com esse jogo. Apesar de todos os erros, com o Ramon, quando ele não usa o Yuri Alberto como os outros treinadores usavam, a gente tem a ver com os reforços também, como centroavante que ficar de costas trombando, porque nunca foi a dele, ele era vítima, né? Ele era o culpado numa situação de equipe, de desempenho ruim, do qual ele não era culpado, ele era mais vítima do que responsável, porque ele não conseguia fazer funções que ele não tem grande aptidão para fazer, ele jogando como ele gosta, ele funciona melhor. Mas a gente vai ter aquele papo, sabe? Que hoje em dia faz muito parte dos personagens e tal. Eu vou destacar 3 jogadores. Garro, Hugo e ele? Sim. Nesse período de recuperação do Corinthians... Hugo Souza. O goleiro, o Neneca. Eles são os 3 principais jogadores. O Garro é a reserva técnica da equipe, tanto é que nos jogos em que ele cai de rendimento, a equipe sofre muito. Ele fez 2 jogos, mais ou menos, recentemente. As pessoas, não, mas o Garro não tá jogando nada. As pessoas vêm falar com a gente, né? Eu falo assim, o Pelé não jogava bem todos os jogos. É normal que qualquer jogador tenha oscilação, ainda mais sob essa pressão. Sim. O goleiro, porque não tem nem o que falar. O goleiro fez o time avançar em mata-mata, o goleiro elevou a moral da equipe, o goleiro é parte enorme da recuperação. E o Yuri Alberto, que é acionado em contra-ataque, que é um jogador que não desiste de nenhuma jogada, que é um cara extremamente raçudo. Tá com confiança, tecnicamente voltou. É um bom jogador. Sim, bom jogador, claro. Que é um cara que coopera na marcação, mais alta, se precisar recuar para o meio de campo, ali fechando espaço, ele recua. Como ele faz isso, o Memphis pode ficar um pouquinho mais tranquilo, porque essa não é muito a do Memphis, que se adapta a tudo que é necessário dentro daquilo que ele consegue fazer. Então, adiantando um pouco a pauta, sem querer atropelá-la do final do ano. Não, vai lá. Ele é um dos 3 símbolos da recuperação do Corinthians até o momento. E respondendo a pergunta que está na tarde ali, é o melhor momento dele, Calçade, com a camisa do Corinthians? Que ele chegou, teve uma boa arrancada. Ele teve assim, quando o Corinthians foi à final da Copa do Brasil, ele teve um grande momento. O Antônio Oliveira, ele teve um bom momento também. É que esse momento aqui é o momento da salvação, né? Então, esse momento aqui ele tem um peso maior até agora, porque assim, tem de um lado a queda, do outro lado a permanência na Série A. Isso é muito objetivo. Então você acabou de citar jogadores que são responsáveis. Assim, a chegada de todos ajudou, todos. É que, personificando individualmente, você tem caras que, por exemplo, o Hugo Souza, né, as defesas que fez no jogo, neste jogo, mais uma vez, ajudaram a... 15 segundos, tá, gente? Imaginou? Essa primeira... Sai esse gol, pronto, era outra história. Sai esse gol... Acabou. É outra fantasma do derrota contra o Racing. Porque é o seguinte, na sequência, sem tomar o gol, já era um time que entrou desestabilizado. Você imagina, com 1 minuto você vai pro jogo tomando 1-0. Aí não sabe o que poderia acontecer. Isso parece luta de peso pesado. Se um encaixar um golpe, né, o resultado... e nesse caso é um peso pesado que está sofrendo muito, é o Corinthians, um que vem há anos jogando melhor. Mas esses caras, eles realmente, você identifica a permanência neles. Sim, mas sempre olhando, eu gosto de olhar para o geral, para os outros, porque... Ninguém faz um time com 3, né? Eles dependem dos outros. Mas, assim, o Yuri Alberto poderia estar numa fase ruim, tá? A gente já fez telas aqui mostrando a fase ruim de Yuri Alberto. Sim. Então, assim, quando você mostra a fase boa, primeiro que é um ato de justiça. Sim. Respeito ao trabalhador. É real. Ele fez 2 gols nesses 2 últimos jogos na Argentina, tinha menos ângulo do que nessa partida. Essa partida aqui ainda tinha. Na Argentina ele fez a bola ainda passa no meio das pernas do goleiro. E aqui é a saída o Everton, bem esquisita, né? Porque a bola passa por ele. E o Yuri Alberto tem o gol livre, mas é uma bola na diagonal com 2-0. Então,
esse cara merece, esse vai dormir tranquilo. E acho que a gente tem que ressaltar que assim, a boa fase, o que está acontecendo, tem muito mais a ver com o Yuri Alberto do que aquele momento terrível que ele viveu. Porque eu estou falando assim, ele viveu primeiro um momento terrível de um Corinthians que não produzia nada, que não criava nada, e a bola não chegava para um centroavante, que era o centroavante, era até diferente a maneira como o Corinthians jogava. Então ali eu acho que nem era muito responsabilidade dele. Aí houve uma etapa em que o Corinthians criava sim, ou passou a criar mais do que criava no começo da temporada, e ele desperdiçava. E desperdiçava de uma maneira que não era normal para o que a gente já tinha visto do Yuri Alberto e para a perspectiva que havia em relação para a carreira dele quando ele vai para o futebol europeu. Havia uma perspectiva de um crescimento ali meteórico dele conseguir, de repente, em pouco tempo, estar numa grande liga do futebol europeu. Isso acabou não se confirmando. E agora vem esse momento que, sem dúvida nenhuma, para mim não tem nenhuma dúvida, porque ele teve alguns brilharecos, sim, em alguns momentos anteriores, mas a gente não olha para o Yuri Alberto só para o jogo de hoje. A gente olha, inclusive, para as partidas de eliminação do Corinthians nos seus mata-matas e vai ver no Yuri Alberto um jogador que não pode ser culpado, que não pode ser criticado, quer dizer, um cara que teve boas atuações até mesmo em algumas das partidas que acabaram ocasionando as eliminações do mata-mata. Então, é um grande momento dele. Isso é importantíssimo, eu acho que a gente tem que avaliar uma coisa. Ele é hoje disparado o jogador mais valioso do Corinthians. Quando eu digo, o Yuri. Porque ele é um jogador de 23 anos de idade. Eu acho que, a partir do momento em que o Corinthians sofre o transfer ban, todo o esforço do mundo, tudo aquilo que o Corinthians ia fazer de esforço, eventualmente, para contratar jogadores, e acho que os planos nem eram de grandes contratações para 2025, né? Pelo que a gente conversou, inclusive, com o Fred Luz lá no Corinthians. Acho que não havia, né, um plano de talvez contratar tanto quanto o Corinthians contratou no meio do ano. Porque, de fato, contratou vários bons jogadores no meio do ano. Mas, assim, se o Corinthians não vai poder contratar até 2026, né? Se o transfer ban continuar valendo, acho que o maior esforço do Corinthians, o grande investimento, tem que ser a manutenção do Yuri Alberto. Pois é. Porque ele, claro, para um clube que está na situação que o Corinthians está, obviamente ele é uma possível fonte de receita significativa, porque, repito, é o jogador mais valioso, é um cara que... Dividido com o Zenit. Tem 23 anos. De metade do tem isso. É verdade. Até por isso tem que ter um esforço, né, Calçade? O Yuri Alberto, assim, o Yuri Alberto ele tem... Também a grana que entrar não vai ser metade só. Nos momentos de baixa, aí a gente lembra que foi o direito de contratar o Pedro, foi o Mantuan, teve também o zagueiro, teve mais gente, teve o direito do Pedro, que foi, teve o Mantuan, teve o goleiro, o Ivan. Sim. Foi meio Corinthians para contratar. Porque ele estava jogando muito bem, o Alberto. E o Corinthians ficou com 50%. Então, porque é aquele momento da primeira temporada do Alberto. Então agora isso pesa menos. Mas então. Bom dia, fiel torcida! Tudo bem com vocês? Fiel, não teria como deixar de estar iniciando aqui, né, esse vídeo, né, essa manhã, né, extraordinária para o torcedor do Corinthians, depois dessa baita vitória para cima do Palmeiras de 2-0, né, e o Roberto decidindo mais uma vez, né, o Garro, né, o Mateuzinho muito bem dando assistência para o primeiro gol. Então, assim, Martínez marcando, né, junto com o Ranieri. É um time que tem muita disposição, muita força física, muita garra. E eu tô muito feliz com tudo isso que o Corinthians vem apresentando, né? É completamente um time diferente, né? Então, assim, vamos torcer para que o Timão consiga, né, vencer cada vez mais jogos, mais partidas, e que o torcedor corintiano tem que se exaltar, tem que parabenizar todo mundo. Para vocês, quem foi o craque da partida? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse baita assunto, sobre esse grande assunto. Então é isso, torcedor corintiano. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!